Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo nesse exato momento. Sente-se, respire fundo e abra o seu coração, porque o que eu vou te falar agora não é uma coincidência. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi um clique aleatório. Fui eu, o seu Pai do Céu, que te trouxe até aqui, porque existe uma mensagem urgente que precisa entrar no seu espírito hoje. Antes que mais um dia se passe e você continue confuso, continue ferido, continue perdendo tempo com quem nunca foi para ficar. Você já se perguntou por que sente esse vazio mesmo cercado de gente? Já parou para pensar por que tantos relacionamentos passaram pela sua vida e nenhum trouxe paz de verdade? Já chorou no travesseiro à noite, implorando para eu te mostrar com quem você deve estar? Já se sentiu sozinho mesmo dentro de casa, com aquela pessoa do seu lado, mas o seu coração distante, frio, machucado? Pois eu te digo hoje, chega. Chega de você se enganar. Chega de você forçar relações que eu não plantei. Chega de você tentar consertar o que nunca foi para ser construído. Existe uma pessoa, sim, existe uma pessoa que eu separei para a sua história. E essa pessoa está mais perto do que você imagina. Talvez você esteja pensando agora: Senhor, será que essa pessoa é quem eu já conheço? Será que é alguém que eu já estou afastando por medo? Será que é alguém que ainda vai chegar? Acalme o seu coração, porque hoje, dentro desse vídeo, eu vou te revelar tudo. Eu vou te mostrar os sinais que você está ignorando. Vou te mostrar as armadilhas do inimigo que estão tentando te afastar dessa bênção. Vou te mostrar como reconhecer o amor que vem de mim e como descartar de uma vez por todas as ilusões que estão te roubando a paz, a alegria e o futuro que eu preparei para você desde antes de você nascer. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já amou e foi traído. Eu sei que você já confiou e foi enganado. Eu sei que você já se entregou e voltou com o coração em pedaços. Eu vejo cada lágrima que escorreu no silêncio da sua noite. Eu ouvi cada oração que você fez de joelhos, pedindo um amor verdadeiro. E eu te digo agora, olhando dentro dos seus olhos através dessa tela, eu não esqueci de você. Eu nunca esqueci. Eu estive todo esse tempo trabalhando nos bastidores, tirando do seu caminho aqueles que não eram para ficar, preparando aquele que vai te amar do jeito que eu te amo. Porque o amor que eu reservei para você não é um amor qualquer. É um amor que vai te restaurar. É um amor que vai te curar. É um amor que vai te fazer entender o porquê de cada espera, de cada lágrima, de cada noite mal dormida. Pense em Ruth, minha filha. Ela perdeu o marido, ficou viúva ainda jovem, e o mundo dela desabou. Mas ela não sabia que do outro lado do campo eu já tinha preparado Boaz. Ela não sabia que cada passo dela em direção àquela colheita estava sendo guiado pela minha mão. Ela não sabia que aquele encontro aparentemente casual era na verdade o cumprimento de uma aliança eterna. E foi assim que Ruth, vinda do nada, desprezada, estrangeira, virou bisavó do rei Davi e entrou na linhagem do Messias. Você está vendo? Quando eu uno duas pessoas, não é só amor, é destino, é herança, é legado, e é exatamente isso que eu quero fazer na sua vida hoje. Eu quero abrir os seus olhos para que você enxergue o que está debaixo do seu nariz, e você não está vendo. Eu quero quebrar todo o véu que o inimigo colocou diante do seu discernimento. Eu quero arrancar do seu coração todo medo, todo trauma, toda decepção do passado que está te impedindo de receber o presente que eu tenho para te dar. Porque essa pessoa, meu filho, minha filha, essa pessoa não é igual aos outros. Essa pessoa não vai te abandonar como aqueles que já passaram. Essa pessoa não vai te trair, não vai te humilhar, não vai te deixar de joelhos chorando pedindo explicação. Essa pessoa é fruto da minha aliança, e quem eu uno, ninguém separa.
Mas para você receber isso, você precisa primeiro ouvir a minha voz com atenção. Você precisa silenciar o barulho do mundo, calar as vozes do passado, parar de ouvir os conselhos errados de quem nunca soube te amar. Hoje, dentro desse vídeo, é só eu e você. É a sua hora de receber a verdade. É a sua hora de descobrir quem é essa pessoa que eu separei. E é a sua hora de decidir se você vai continuar fugindo dessa bênção ou se vai abrir os braços e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a pessoa que tu preparaste para mim. Escreva isso com fé, escreva isso com ousadia, escreva isso como uma declaração profética sobre a sua vida, porque tudo o que sai da sua boca tem poder, e quando você concorda com a minha palavra, os céus se movem em seu favor. E meu filho, minha filha, antes de mergulharmos nessa revelação que vai transformar o seu coração para sempre, eu preciso te falar uma coisa importante. Eu sei que junto com a dor do amor, muitas vezes vem a dor da escassez, a dor da pressão financeira, a dor de não conseguir construir o que você quer porque as contas apertam, os boletos chegam, o dinheiro não rende. E eu te digo, a maioria das dificuldades financeiras que você enfrenta não são culpa sua. Muitas vezes é a falta de uma estratégia certa, é a falta de uma direção espiritual sobre como administrar aquilo que eu coloco nas suas mãos. E foi exatamente por isso que esse material chamado 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi preparado. São 21 dias de orientação prática, espiritual e poderosa, feitos para tirar você do sufoco e te colocar no caminho da provisão que eu sempre quis te dar. Essa edição é limitada e o link está no comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Vá lá agora, garanta o seu, porque amor e provisão andam juntos na minha aliança e eu quero te ver pleno em todas as áreas. Não perca essa oportunidade. Agora respire fundo, porque vamos juntos abrir as cortinas do céu sobre a sua vida amorosa. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar essa conversa te fazendo uma pergunta, e eu quero que você responda na sinceridade do seu coração. Você consegue admitir agora que existe alguém na sua mente que aparece sem você chamar? Alguém em quem você pensa nos momentos mais inesperados. Alguém que cruza a sua memória quando você está dirigindo, quando você está cozinhando, quando você está deitado tentando dormir, quando você está orando. Pois eu te digo, isso não é obsessão sua, isso não é loucura, isso não é fixação, isso é um sinal. E é um sinal que vem de mim. Eu, o teu Deus, não trabalho no caos. Eu trabalho na ordem, e quando eu quero te direcionar para alguém, eu uso recursos que vão muito além do natural. Eu uso pensamentos persistentes, eu uso sonhos noturnos, eu uso encontros aparentemente casuais, eu uso situações que só podem ser explicadas pela minha mão. Você acha que foi coincidência aquela pessoa aparecer na sua vida exatamente no momento em que você mais precisava de uma palavra de fé? Você acha que foi por acaso aquele reencontro depois de anos sem se ver? Você acha que foi obra do destino aquela conversa que mexeu com você de um jeito que nunca ninguém tinha mexido? Não, meu filho, minha filha, foi eu. Fui eu trabalhando, costurando, tecendo cada fio para que vocês dois se cruzassem no momento certo. Mas eu sei que você tem dúvida. Eu sei que você tem medo. Eu sei que dentro de você existe uma voz dizendo: e se eu estiver enganado? E se eu estiver projetando o que eu quero e não o que Deus quer? Por isso, eu vou te ensinar a discernir agora, com clareza, os sinais que eu uso. O primeiro sinal é a paz. Quando uma pessoa vem de mim, mesmo que existam desafios, mesmo que existam diferenças, mesmo que existam ajustes a serem feitos, no fundo do seu espírito existe uma paz que não cabe em palavras.
É como se uma parte sua, que andava agitada, finalmente respirasse. Quando você está perto dessa pessoa, ou quando você pensa nela, o seu coração não fica acelerado de medo, fica firme de fé. Esse é o primeiro selo da minha presença. O segundo sinal é a transformação. Quando eu coloco alguém na sua vida com um propósito, essa pessoa não te puxa para baixo. Essa pessoa te eleva. Você passa a orar mais, a buscar mais a minha presença, a querer ser uma versão melhor de si mesmo. Você se vê desejando crescer, desejando se desenvolver, desejando ser digno daquilo que eu estou preparando. Veja Davi, que mesmo sendo rei, quando reencontrou o propósito do Senhor, dançou diante da arca, se humilhou, se rebaixou, porque o que vem de mim sempre te aproxima de mim. Se uma pessoa te afasta da oração, te afasta da minha palavra, te afasta da igreja, te afasta dos seus valores, essa pessoa, por mais bonita que seja, por mais charmosa que seja, por mais inteligente que seja, não é a pessoa que eu separei. O terceiro sinal é a confirmação. Eu nunca te deixo sozinho numa decisão tão importante. Eu confirmo. Eu confirmo através da minha palavra. Quando você abre a Bíblia e o versículo fala exatamente do que você está vivendo. Eu confirmo através de pessoas tementes que oram por você sem nem saber dos seus pedidos. Eu confirmo através de circunstâncias que se alinham de uma forma sobrenatural. Eu confirmo através do seu próprio espírito, que descansa quando ouve o nome dessa pessoa. Pense em Eliezer, o servo de Abraão. Quando ele foi buscar uma esposa para Isaque, ele orou e pediu um sinal específico. E eu cumpri ponto por ponto, porque quando o assunto é aliança matrimonial, eu não deixo dúvida. Eu sou minucioso, eu sou claro, eu sou um Deus de detalhes. Mas atenção, meu filho, minha filha, eu também preciso te alertar. Existem sinais falsos, existem sentimentos que vêm da carne, da emoção, da carência, e não do espírito. Por isso, o discernimento é fundamental. Uma paixão arrebatadora que te tira o sono, mas que te enche de ansiedade, ciúme doentio e inseguranças, não vem de mim. Uma atração que te leva a cometer pecado, a abandonar princípios, a desonrar o que é santo, não vem de mim. Uma conexão que parece intensa, mas que destrói relacionamentos sagrados como casamento, família, comunidade, não vem de mim. Eu nunca contradigo a minha própria palavra. Se uma relação só pode existir através do pecado, da mentira, da traição, fuja, porque ali não está o meu espírito. E talvez você esteja se perguntando agora, Senhor, mas e se eu já estraguei tudo? E se essa pessoa que era para mim, eu já afastei? E se essa pessoa já está com outra pessoa? E se passou o tempo? Acalme-se. Eu sou o Deus do tempo. Eu sou o Deus dos recomeços. Eu sou o Deus que ressuscita o que parecia morto. Veja, Sara, aos 90 anos, quando todo mundo já tinha arriscado a possibilidade dela ser mãe, eu cumpri a minha promessa. Veja Lázaro, que ficou 4 dias dentro da sepultura, e eu o trouxe de volta. Se eu separei alguém para você, ainda que pareça impossível, ainda que pareça atrasado, ainda que pareça definitivamente perdido, eu sou capaz de reverter, eu sou capaz de restaurar, eu sou capaz de reconectar. Confie em mim. Hoje, eu quero que você tome uma decisão. Eu quero que você pare de ignorar o que eu já te mostrei. Eu quero que você pare de fingir que não percebe. Eu quero que você pare de se esconder atrás do medo, atrás do orgulho, atrás da racionalidade fria. O coração tem razões que a razão desconhece, e quando esse coração está alinhado com o meu espírito, ele não erra. Ouça eu dentro de você. Permita-se reconhecer essa pessoa. Permita-se admitir que você sente alguma coisa. Permita-se chorar se for preciso, porque é nesse momento de entrega que eu começo a destravar o que estava parado. Eu não te trouxe até aqui para te machucar. Eu te trouxe até aqui para te curar. E o primeiro passo dessa cura
É você reconhecer que existe alguém, sim, e que essa alguém não chegou na sua vida sem propósito. Eu sou o autor dos encontros. Eu sou o engenheiro das conexões. E quando eu desenho um relacionamento, eu desenho com mãos de amor, com tinta de eternidade, com pinceladas de propósito. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já entendeu que existem sinais e que esses sinais vêm de mim, eu preciso te explicar uma coisa ainda mais profunda. O porquê. Por que eu permiti que essa pessoa cruzasse a sua história? Por que eu trouxe alguém com essas características exatas, num momento exato, falando com você de um jeito exato? Você acha que foi aleatório? Você acha que foi sorte? Você acha que foi destino abstrato? Não, meu filho, minha filha. Foi propósito. E hoje eu vou abrir o meu coração e te mostrar os porquês. O primeiro motivo é restauração. Você passou por coisas que só eu sei o tamanho da dor. Você foi rejeitado por quem deveria te abraçar. Você foi humilhado por quem deveria te valorizar. Você foi abandonado por quem jurou estar ao seu lado para sempre. E essas feridas, mesmo cicatrizadas por fora, ainda sangram por dentro nos dias de chuva da alma. Eu vi tudo. Eu chorei junto. E eu prometi a mim mesmo que iria te restaurar. E uma das ferramentas que eu uso para restaurar é uma pessoa. Não qualquer pessoa, mas uma pessoa preparada por mim, com a sensibilidade certa, com a paciência certa, com o amor certo, para tocar onde dói sem te machucar de novo. Essa pessoa que cruzou a sua história tem em si o bálsamo que eu coloquei especificamente para curar as suas feridas mais antigas. Ela vai te ensinar a confiar de novo. Ela vai te ensinar a amar de novo. Ela vai te ensinar a se entregar de novo. O segundo motivo é cumprimento de promessa. Eu, o teu Deus, sou um Deus que faz alianças, e alianças se cumprem. Talvez seu pai, sua mãe, sua avó, alguém na sua linhagem orou por você antes mesmo de você nascer. Talvez tenha pedido em lágrimas que eu te desse um cônjuge segundo o meu coração, alguém que te amasse, te respeitasse, te conduzisse comigo. E eu ouvi, e eu guardei. E quando o tempo se cumpriu, eu trouxe essa pessoa, porque eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. O que eu prometo, eu cumpro, ainda que demore, ainda que pareça impossível, ainda que tudo grite o contrário. O terceiro motivo é multiplicação. Quando duas pessoas que eu uno se encontram, algo maior do que elas mesmas acontece. Não é só amor de novela, não é só companhia, não é só dividir a conta no fim do mês. É reino, é geração, é frutificação. Eu disse desde o princípio, frutificai e multiplicai. E essa multiplicação não é só de filhos, é de obras, é de propósitos, é de bênçãos. Quando Boaz se uniu a Rute, eles não geraram apenas um filho, eles geraram a linhagem do Messias. Quando eu uno duas pessoas no meu propósito, o futuro inteiro daquela família muda. Os ciclos de maldição se quebram, as gerações futuras são abençoadas. As portas que estavam fechadas há séculos se abrem. O quarto motivo é santificação. Eu uso o relacionamento certo como uma das ferramentas mais poderosas para te lapidar, para te santificar, para te aproximar de mim. Você pode até pensar que está pronto, mas eu sei que ainda existem áreas no seu caráter que precisam ser polidas, e uma das formas mais poderosas que eu tenho para te lapidar é através de alguém que te ama tanto que te confronta, alguém que não passa a mão na sua cabeça, mas também não te machuca, alguém que ora por você quando você não consegue orar por si mesmo, alguém que enxerga em você o potencial que eu enxergo, mesmo quando você duvida de você mesmo. Essa pessoa que eu separei vai te confrontar com amor, vai te empurrar para o crescimento, vai te chamar para ser a melhor versão daquilo que eu projetei. O quinto motivo, e talvez o mais belo, é companhia. Eu disse no Éden, não é bom que o homem esteja só.
Eu, sendo o teu pai, sei que existem solidões que só uma alma pode preencher. Existem silêncios que só uma presença pode quebrar. Existem cargas que são pesadas demais para carregar sozinho. E eu, que conheço todos os teus dias, todas as tuas batalhas, todas as tuas alegrias futuras, separei alguém para caminhar contigo de mãos dadas, para chorar contigo nas perdas, para rir contigo nas vitórias, para orar contigo nas crises, para agradecer contigo nas conquistas. Você não foi feito para a solidão eterna. Você foi feito para ser um, e esse um envolve outra pessoa. Mas atenção, e eu te digo isso com firmeza, para você receber essa pessoa, você precisa estar preparado para recebê-la. Muitas vezes eu já trouxe a bênção, mas a pessoa não estava madura o suficiente para reconhecer. Trouxe e a pessoa estava ocupada chorando o passado. Trouxe e a pessoa estava distraída com aventuras que não levavam a lugar nenhum. Trouxe e a pessoa estava com medo demais para abrir a porta. Por isso, eu te chamo hoje a um arrependimento. Não um arrependimento de culpa, mas um arrependimento de mudança de direção. Pare de olhar para trás. Pare de comparar essa nova pessoa com fantasmas do passado. Pare de testar quem eu trouxe usando os critérios de quem te machucou. Cada pessoa é única. E quem eu envio agora não é resposta às dores antigas, é resposta às promessas eternas. Pense em Abraão. Eu o chamei para sair da sua terra, do seu parentesco, da casa do seu pai, e ir para uma terra que eu lhe mostraria. Ele não sabia exatamente para onde ia. Ele só sabia quem o estava chamando, e foi a obediência dele que o transformou em pai de multidões. Hoje eu te faço um chamado parecido. Saia da sua zona de conforto emocional. Saia da sua incredulidade. Saia das suas defesas que você construiu para se proteger das decepções. Permita-se ser amado de novo. Permita-se confiar de novo. E veja como eu vou cumprir contigo aquilo que eu prometi. Escreva nos comentários com fé. Eu creio que Deus preparou uma pessoa segundo o coração dele para mim. Escreva isso e veja o que vai acontecer. Porque a fé que sai da sua boca é semente plantada nos céus. E eu rego cada semente que é plantada com confiança no meu nome. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te contar uma verdade que muita gente não quer falar, mas que você precisa ouvir hoje, porque sem essa verdade você vai continuar perdido. Toda bênção grande que eu preparo para a vida de um filho meu desperta uma reação no mundo espiritual. Quando eu separo um cônjuge para você, o inimigo, que conhece os planos do céu, começa a trabalhar para impedir essa união. Ele não dorme, ele não descansa. Ele observa o que eu estou fazendo na sua vida e ele monta estratégias específicas para te atrasar, para te confundir, para te afastar daquilo que eu reservei. Você precisa entender uma coisa: o inimigo não tem criatividade, ele tem repetição. Ele usa as mesmas armas há milênios, porque essas armas continuam funcionando contra quem não está atento. Eu vou te mostrar agora as principais armadilhas que ele usa para destruir uniões abençoadas. E depois desse capítulo, você nunca mais vai cair nelas. A primeira armadilha é a dúvida. O inimigo é o pai da mentira, e a mentira favorita dele é fazer você duvidar daquilo que eu já te confirmei. Você ora, recebe paz, sente minha direção e do nada um pensamento aparece dizendo: será mesmo? Será que não é só você se enganando? Será que essa pessoa não vai te decepcionar como os outros? Essa voz não vem de mim. Eu nunca contradigo o que eu já confirmei. Quando eu falo uma vez e basta. Mas o inimigo joga sementes de dúvida repetidas vezes para colher um campo de incerteza. Identifique essa voz e a silencie. Quando você duvidar, volte na palavra que eu te dei. Volte na paz que eu te dei.
Volte nas confirmações que eu te dei. A fé não nega o medo. A fé enfrenta o medo com a verdade que eu já estabeleci. A segunda armadilha é a comparação. O inimigo coloca diante dos seus olhos pessoas aparentemente perfeitas, em redes sociais, em filmes, em situações casuais, e te faz comparar a pessoa que eu separei com essas falsas referências. Por que essa pessoa que Deus me deu não é assim? Por que ela não tem aquilo? Por que ela é diferente do que eu sempre sonhei? Meu filho, minha filha, os sonhos que você criou foram muitas vezes alimentados pelo mundo, não pelo meu espírito. Você sonhou com uma pessoa baseado em padrões mundanos, em filmes hollywoodianos, em estereótipos de redes sociais. Mas eu trabalho com substância, não com aparência. Olhe quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé. Os irmãos de Davi eram altos, fortes, bonitos, e Samuel achou que cada um deles era o escolhido. Mas eu disse: o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E o escolhido foi Davi, o mais novo, o desprezado, o pastor de ovelhas. Não compare quem eu te dei com falsos referenciais. Olhe com os meus olhos. A terceira armadilha é a memória do passado. O inimigo é especialista em ressuscitar fantasmas. No exato momento em que você está prestes a se entregar à nova história, ele faz aparecer uma lembrança do antigo. Uma música toca no rádio e você lembra. Uma foto aparece no celular e você se desestabiliza. Um sonho à noite traz de volta cenas que você achava que tinha superado. Isso não é coincidência. Isso é estratégia. Ele quer te prender ao que eu já cortei. Ele quer te manter olhando para trás, como a mulher de Ló, e quem olha para trás vira estátua de sal. Perde o movimento, perde a vida, perde o futuro. Eu te chamo hoje a fechar oficialmente os ciclos do passado. Ore comigo. Senhor, encerro hoje todo vínculo emocional, espiritual, mental, com pessoas que não eram para mim. Liberto a mim mesmo e libero também essas pessoas. Em nome de Jesus. A quarta armadilha é a interferência das vozes erradas. O inimigo nunca trabalha sozinho. Ele usa pessoas. E muitas vezes essas pessoas são da sua própria família, do seu próprio círculo de amigos. São pessoas que talvez nem percebam que estão sendo usadas, mas falam aquilo que mais te machuca, te coloca dúvidas, te faz duvidar. Será que essa pessoa é boa para você? Eu não confiaria nela. Você merece coisa melhor. Cuidado com vozes que falam sem ter intimidade comigo. Cuidado com conselhos vindos de pessoas que vivem em fracasso afetivo. Cuidado com opiniões de quem nunca foi feliz no amor. Eu te ensino a buscar conselho, sim, mas em pessoas tementes, em pessoas que oram, em pessoas que vivem o que falam. Não é qualquer voz que carrega a minha vontade. A quinta armadilha é a tentação direta. Quando o inimigo percebe que você está firme, que você reconhece os sinais, que você está pronto para receber, ele lança a última cartada. A tentação. Ele coloca alguém atraente no seu caminho, alguém disponível, alguém que parece preencher um vazio momentâneo, mas que é totalmente fora do meu propósito. Essa pessoa parece bom demais para ser verdade, e justamente por isso é mentira. Cuidado com bênçãos disfarçadas. Cuidado com aparências que prometem o que não podem entregar. Cuidado com soluções imediatas que vão te custar a eternidade da minha promessa. José resistiu à mulher de Potifar, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a liberdade. E foi exatamente essa resistência que o levou ao palácio. Resista ao que aparece para te desviar. O verdadeiro chamado vai esperar você passar nessa prova. A sexta armadilha é o desânimo da espera. Talvez você esteja há muito tempo orando, esperando, e nada acontece visivelmente. E aí o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você.
Deus não te ama tanto quanto ama os outros. Deus já abençoou todo mundo, menos você. Mentira, mentira do inferno. Eu não me esqueci de você. Eu nunca me esqueci. Mas existem temporadas que parecem silêncio. Mas no silêncio eu estou trabalhando mais do que nunca. Quando Maria chorou pela morte de Lázaro, eu parecia atrasado. Mas o meu atraso era para a minha glória ser maior. Quando você acha que eu demorei, na verdade eu estou costurando o tecido perfeito. Não desista no meio da espera. A bênção está chegando. Resista ao inimigo e ele fugirá de você. Coloque a minha palavra na boca. Coloque a minha presença no centro. Coloque o louvor na sua casa e veja como, capítulo após capítulo dessa história, eu vou desbaratar cada estratégia do mal e revelar cada estratégia do céu na sua vida. Escreva nos comentários: nenhuma arma forjada contra o meu amor prosperará. Declare isso. Marque essa palavra como sua, porque essa promessa é eterna e ela está se cumprindo na sua vida agora. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te levar a um lugar mais íntimo, mais profundo, mais sensível. Eu preciso te levar até as suas feridas. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que você passou anos construindo muralhas para esconder o que sente. Mas hoje, dentro desse vídeo, esses muros precisam cair, porque enquanto eles existirem, você vai continuar cego para o amor que eu separei. A primeira ferida que eu quero tocar é a da rejeição. Talvez na sua infância você tenha sentido que não foi escolhido. Talvez você tenha ouvido que era um filho indesejado. Talvez você tenha sido comparado e diminuído. Talvez seu pai não tenha estado presente. Talvez sua mãe estivesse tão sobrecarregada que não conseguiu te dar o colo que você precisava. E essa rejeição inicial criou em você uma crença profunda. Eu não sou digno de ser amado. E essa crença, mesmo enterrada lá no fundo, continua governando suas escolhas até hoje. Por isso você se contenta com migalhas. Por isso você atrai pessoas que confirmam o que você acredita sobre si mesmo. Por isso você foge quando alguém quer te amar de verdade, porque amor verdadeiro contradiz tudo o que você aprendeu. E o seu cérebro acha mais seguro continuar no conhecido, mesmo que doloroso, do que se aventurar no novo. Eu te digo hoje, você é digno, você é amado. Você é escolhido. Antes da fundação do mundo, eu já te conhecia. Eu já te chamei pelo nome. Eu já tracei os teus dias. Você não é uma sobra. Você não é um acaso. Você é fruto de um pensamento eterno que eu tive sobre você. E quando eu te criei, eu não te criei para a solidão. Eu te criei para a comunhão. Você foi feito para amar e ser amado. E essa pessoa que eu separei, ela vem com a missão de te ajudar a desconstruir essa mentira da rejeição, te mostrando, dia após dia, que você é digno de presença, é digno de carinho, é digno de cuidado. A segunda ferida é a da traição. Você confiou e foi traído. Você se entregou e foi pisado. Você abriu seu coração e alguém usou as suas vulnerabilidades como arma contra você. Essa ferida é uma das mais cruéis, porque ela não machuca só o coração. Ela machuca a sua capacidade de confiar em qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Você fica como um cachorro que foi maltratado. Toda vez que alguém estende a mão, mesmo com intenção boa, você se retrai, achando que vai apanhar. E assim, você vai espantando quem chega com amor verdadeiro, porque está olhando para o presente com os olhos do passado. Eu sei como isso dói. Eu mesmo fui traído. Judas, que comeu da minha mesa, que ouviu minhas palavras, que viu meus milagres, foi exatamente quem me entregou por 30 moedas. Eu sei o que é ser beijado por quem deveria te proteger. Eu sei o que é ser negado por quem jurou estar contigo. Pedro me negou 3 vezes na noite mais difícil da minha vida. Mas eu te ensino algo. Eu não deixei a traição definir o meu coração. Eu continuei amando.
Eu continuei abrindo, eu continuei me dando, porque o amor é mais forte que a dor, e a vida é mais forte que a morte. E eu te chamo a fazer o mesmo. Não permita que quem te traiu continue ditando como você vai amar pelo resto da vida. Quem te traiu já saiu da sua história. Não dê a essa pessoa o poder de sabotar o seu futuro. A terceira ferida é a do abandono. Alguém te disse que ficaria e foi embora. Alguém te prometeu para sempre e desapareceu. E você ficou se perguntando: o que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Por que eu não fui suficiente? E essa pergunta nunca encontrou resposta, porque a resposta nunca esteve em você. A pessoa que foi embora por falhas próprias, por imaturidade, por incapacidade de amar, por escolhas erradas que ela fez. Mas a sua mente, machucada, internalizou a culpa, como se você fosse o problema. E agora, quando alguém novo aparece, você fica em alerta máximo, esperando o momento em que essa pessoa também vai embora. E muitas vezes, sem perceber, é você mesmo que afasta, porque você prefere controlar o abandono do que sofrer com ele de surpresa. Eu te digo, eu sou o Deus que nunca te abandona. Mesmo que pai e mãe te abandonem, eu te recolho. Eu nunca te deixei. E essa pessoa que eu separei, ela carrega no caráter talhada por mim a virtude da fidelidade. Ela não é como aqueles que foram embora. Ela tem compromisso, ela tem palavra, ela tem perseverança. Não ateste com testes mesquinhos para ver se ela vai aguentar a sua loucura. Confie no que eu trouxe. Acredite no que eu plantei. A quarta ferida é a da humilhação. Talvez você tenha se entregado a alguém que te diminuiu, que te criticou, que te fez sentir feio, burro, insuficiente. E essas palavras se fixaram na sua identidade. Hoje, quando alguém te elogia, você não consegue receber. Quando alguém te admira, você desconfia. Quando alguém demonstra interesse, você acha que tem segundas intenções, porque o seu cérebro foi treinado para acreditar que você não é admirável. Eu te digo, jogue fora essas palavras. Elas não são minhas. Eu te chamo de obra-prima. Eu te chamo de menina dos meus olhos. Eu te chamo de rocha viva, de luz do mundo, de sal da terra. As palavras que descreveram você no passado eram veneno. As palavras que eu falo hoje são vida. Escolha em qual conjunto de palavras você vai habitar. A quinta ferida é a do uso. Algumas pessoas te usaram emocionalmente, te usaram fisicamente, te usaram financeiramente, te usaram socialmente. E quando elas conseguiram o que queriam, elas sumiram. E você ficou com a sensação de que não era amado de verdade, era utilizado. Essa ferida cria em você uma desconfiança profunda. Essa pessoa nova só vai querer alguma coisa de mim, e quando conseguir, vai embora. Mas eu te digo, a pessoa que eu separei, ela não veio para tirar de você, ela veio para somar com você. Ela não veio para te esvaziar, ela veio para te complementar. Você vai aprender com o tempo que existe gente que dá sem cobrar, que ama sem exigir, que cuida sem segundas intenções. Eu já te ensinei isso através do meu próprio amor. Eu te amo sem você precisar fazer nada para conquistar. Hoje eu quero curar essas feridas. Eu quero passar a minha mão sobre cada cicatriz. Eu quero soprar no seu coração a vida que ele perdeu nas batalhas anteriores. Permita-me. Não esconda mais, não finja que está tudo bem. Vá ao meu trono ousadamente e jogue tudo aos meus pés. As lágrimas que você guardou, as mágoas que você empacotou, os ressentimentos que você carrega como pedras nas costas. Coloque tudo aqui e receba em troca a paz, que excede todo entendimento, o amor que vence todas as barreiras. E os olhos novos para enxergar o presente que eu estou te entregando. Escreva nos comentários: Senhor, eu permito que tu cures o meu coração hoje.
Faça essa declaração com fé, com humildade, com sinceridade, porque quando você me dá permissão, eu trabalho de uma forma que vai te surpreender. Meu querido filho, minha querida filha, esse capítulo é talvez o mais importante de toda essa mensagem, porque sem essa diferenciação, você corre o risco de aceitar uma falsificação no lugar do original. E o inimigo é mestre em falsificar. Ele não cria nada novo, ele apenas distorce o que é verdadeiro. E quando o assunto é amor, as falsificações estão por toda parte. Hoje eu vou te ensinar com clareza e sem rodeios a separar o que é meu do que vem do mundo. O amor que vem de mim, em primeiro lugar, é paciente. Ele não tem pressa. Ele não força nada. Ele não exige conquistas imediatas. O amor que eu plantei respeita o seu tempo, respeita os seus limites, respeita os seus processos. Ele constrói com calma, tijolo por tijolo, conhecendo, dialogando, esperando o coração se abrir. Já o amor falsificado tem pressa. Ele quer tudo agora. Ele quer intimidade física antes mesmo da intimidade emocional. Ele quer compromisso antes mesmo de você se sentir seguro. Ele te pressiona, te cobra, te sufoca em nome de uma falsa intensidade que não é amor, é ansiedade. Cuidado com pressas. Cuidado com declarações precoces. Cuidado com intensidades fora de tempo. Em segundo lugar, o amor que vem de mim é benigno, ou seja, é bondoso. Ele te trata bem, mesmo nos dias ruins. Ele tem palavras gentis na boca, gestos cuidadosos nas mãos, paciência no olhar. Ele não te humilha em público. Ele não te grita em particular. Ele não te diminui quando você erra. Ele te corrige com amor, te aponta o caminho com carinho, te chama a crescer com firmeza, mas sempre, sempre com bondade. Já o amor falsificado tem cara de bondade na frente das pessoas, mas a quatro paredes ele se transforma. Ele te machuca com palavras, ele te ofende com tom, ele te diminui com olhares. Cuidado com pessoas que mudam de máscara dependendo da plateia. Em terceiro lugar, o amor que vem de mim não inveja. Ele celebra as suas vitórias. Ele se alegra com o seu crescimento. Ele aplaude as suas conquistas. Ele não compete com você. Ele se completa em você. Quando você sobe, ele sobe junto. Quando você cresce, ele cresce contigo. Já o amor falsificado é cheio de inveja disfarçada. Ele te sabota na surdina. Ele te diminui quando você está prestes a brilhar. Ele tenta puxar você para baixo quando deveria te empurrar para cima. Cuidado com quem fica desconfortável com o seu sucesso. Em quarto lugar, o amor que vem de mim não se ensoberbece, não trata mal, não procura os seus próprios interesses. Ele é humilde, ele serve, ele se doa sem cálculo, ele coloca o bem do outro à frente do próprio. Já o amor falsificado é narcisista, tudo gira em torno dele. As decisões precisam favorecê-lo, os planos precisam servi-lo. Os sonhos do outro são subordinados aos dele. Cuidado com pessoas que só sabem receber e nunca aprenderam a dar. Em quinto lugar, o amor que vem de mim não se irrita facilmente, não suspeita mal. Ele tem domínio próprio. Ele sabe respirar antes de responder. Ele não explode em ira por qualquer coisa. Ele não vive desconfiando, vasculhando, controlando. Ele confia. E essa confiança é a base sobre a qual a relação se firma. Já o amor falsificado é explosivo. Vive cheio de ciúmes doentios. Quer saber tudo, controlar tudo, monitorar tudo. Cuidado com ciúme excessivo. Cuidado com controle disfarçado de cuidado. Isso não é amor, é prisão. Em sexto lugar, o amor que vem de mim não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele te chama para os caminhos retos. Ele não te incentiva a mentir, a roubar, a trair, a se desviar. Ele celebra a integridade. Ele aplaude a honestidade.
Ele te conduz para perto de mim. Já o amor falsificado te incentiva ao pecado, te empurra para situações que te afastam de mim, te chama para coisas que ferem a sua consciência. Cuidado com quem te leva a fazer aquilo que você sabe que não deve fazer. Em sétimo lugar, o amor que vem de mim tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é resiliente. Ele não desiste na primeira dificuldade. Ele não foge quando vem a tempestade. Ele se ancora em mim e, por estar ancorado, aguenta os ventos. Já o amor falsificado é frágil. Some quando aparece um problema. Desaparece quando vem uma crise. Some quando você mais precisa. Cuidado com o amor que só está presente nos dias bons. E por último, e talvez o mais importante, o amor que vem de mim nunca falha. Ele é eterno. Ele não tem prazo de validade. Ele não é circunstancial. Ele é aliança, é pacto, é compromisso eterno diante de mim. Já o amor do mundo é descartável. Hoje está aqui, amanhã não está mais. Tem uma temporada de empolgação e depois esfria. Cuidado com quem ama por temporada. Você merece quem te ame por eternidade. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que você está se relacionando, ou que está aparecendo na sua vida, ou que você está considerando, e teste cada um desses pontos, honestamente, sem auto-engano, sem desculpas. E o teste não é para julgar a pessoa, é para te dar clareza sobre o que você está vivendo. Se a maioria dos pontos bate com o amor que vem de mim, você está no caminho certo. Se a maioria dos pontos bate com o amor falsificado, é hora de você reconsiderar, orar mais, esperar mais, antes de seguir adiante. E meu filho, minha filha, deixa eu te dizer algo mais. Existem áreas da sua vida em que essa diferenciação também precisa ser feita, e uma delas é o dinheiro. Assim como existe o amor verdadeiro e o amor falsificado, existe a provisão verdadeira e a provisão falsificada. Existe o caminho certo para construir a sua vida financeira e existem caminhos enganosos que parecem atalhos, mas só te levam para mais aperto. Eu sei que muitos dos meus filhos estão lutando hoje com contas, com dívidas, com aquela sensação de que por mais que trabalhem, o dinheiro não rende. E essa pressão financeira, muitas vezes, contamina até a sua capacidade de amar, porque a ansiedade financeira atrapalha tudo. Foi exatamente para te dar uma direção clara nessa área que existe o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus. São 21 dias de orientações práticas, espirituais, simples e poderosas, que vão te ajudar a organizar a sua vida financeira passo a passo, com a minha direção. Essa edição é limitada e o link está no comentário fixado abaixo desse vídeo. Vá lá agora, garanta o seu, porque amor com paz financeira é uma combinação que eu sempre quis te dar. Não deixe para depois. Continue comigo, porque ainda temos muito caminho pela frente e os próximos capítulos vão te marcar profundamente. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te ensinar uma das lições mais difíceis para o coração humano e, ao mesmo tempo, uma das mais libertadoras. O tempo. O meu tempo. O tempo que eu uso para construir o que vai durar a eternidade. O ser humano vive em pressa, vive em ansiedade, vive querendo tudo para ontem. Mas eu, o teu Deus, sou o Senhor das estações. E cada coisa eu faço acontecer no meu momento exato, nem antes, nem depois. Você precisa entender que quando eu trago alguém para a sua vida, eu não estou apenas trazendo uma pessoa, eu estou orquestrando uma sequência inteira de eventos. Eu estou trabalhando na vida dela ao mesmo tempo em que estou trabalhando na sua vida. Eu estou amadurecendo o caráter dela enquanto amadureço o seu. Eu estou removendo da história dela aquilo que iria atrapalhar, ao mesmo tempo em que estou removendo da sua história aquilo que iria sabotar.
Eu estou alinhando circunstâncias, posições geográficas, situações financeiras, ciclos espirituais. Tudo isso requer tempo, e o tempo é meu aliado, não meu inimigo. Pense em Isaque. Eu prometi a Abraão um filho quando ele ainda era jovem. Mas o filho da promessa só nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Por que demorei tanto? Porque o nascimento de Isaque, no tempo certo, comprovaria que aquele filho era de origem sobrenatural e não de esforço humano. Se Isaque tivesse nascido cedo, ninguém teria visto a minha mão. Mas nascido no tempo perfeito, todos viram que aquele filho só podia ser meu. E é assim na sua vida. Se essa pessoa chegasse a você cedo demais, antes de você estar curado, antes de você estar maduro, antes de eu trabalhar nas duas vidas, vocês não saberiam reconhecer o presente. Mas quando vocês se encontrarem no tempo certo, vocês vão saber que só eu poderia ter feito aquilo. Pense em José. Ele teve sonhos jovem, sonhos de governar, sonhos de liderar. Mas entre o sonho e o cumprimento, passaram-se 13 anos de provações. 13 anos vendido como escravo, traído por irmãos, acusado falsamente, esquecido na prisão. Por quê? Porque José precisava ser preparado para suportar a glória. Se o palácio tivesse vindo cedo, José teria se perdido na vaidade. Mas vindo no tempo certo, ele estava maduro, humilde, sábio, e por isso pôde salvar nações inteiras de uma fome que duraria 7 anos. O meu tempo não é apenas para você receber, é para você suportar o que recebe. E talvez você esteja pensando agora: Senhor, eu já sou maduro, eu já sofri o suficiente. Por que você ainda demora? Eu te respondo com amor. Você ainda não viu tudo o que eu vejo. Existem áreas no seu coração que ainda estão sendo curadas, mesmo sem você perceber. Existem padrões mentais que ainda estão sendo quebrados nos bastidores. Existem ciclos espirituais que ainda estão sendo encerrados. Confie no oleiro. O barro não vê tudo o que o oleiro vê. O barro só sente as mãos firmes. Mas no fim, quando a peça está pronta, o barro se torna um vaso de honra, útil para o reino. Existe outra coisa que você precisa entender sobre o meu tempo. O meu tempo também envolve a vida da outra pessoa. Talvez essa pessoa que eu separei para você ainda esteja aprendendo lições que precisam ser aprendidas antes do encontro. Talvez ela esteja saindo de uma relação tóxica que iria contaminar a história de vocês. Talvez ela esteja se estabelecendo financeiramente para chegar com estabilidade. Talvez ela esteja em um momento de busca espiritual que vai resultar numa entrega total a mim. E só depois disso ela estará pronta para ser sua. Você não está esperando sozinho. Eu estou trabalhando na vida dela tanto quanto estou trabalhando na sua. E o encontro de vocês vai acontecer no momento exato em que ambos estiverem prontos. Eu sei que esperar dói. Eu sei que ver pessoas ao seu redor casando, namorando, tendo filhos, e você ainda esperando, dói. Eu sei que abrir o Instagram e ver fotos de casais felizes mexe com você. Mas eu te peço, não compare cronogramas. Cada filho tem o seu calendário. Eu trabalho com calendários personalizados, não com cronogramas em massa. O fato de outra pessoa ter casado primeiro não significa que eu te esqueci. Significa que a história dela tinha um tempo diferente da sua. E a sua, quando chegar, vai ser tão única, tão sob medida, que você vai entender por que eu demorei. Veja Ana, ela orou por anos pedindo um filho. Foi humilhada por Penina, foi mal interpretada por Eli, viveu temporadas longas de oração sem resposta visível. Mas no meu tempo, eu lhe dei Samuel, um dos maiores profetas que esse mundo já viu. Ana não teve apenas um filho, ela teve um filho com propósito, com unção, com chamado. Se o filho tivesse vindo antes, talvez fosse só mais um. Mas vindo no meu tempo, ele veio com missão.
É assim que eu trabalho. Se você esperou tanto, é porque o que está por vir tem um peso de glória que outros não vão entender. Outra lição que eu quero te ensinar sobre o meu tempo. Aprenda a esperar com produtividade, não com paralisia. Muitas pessoas, durante a espera, simplesmente travam a vida. Param de buscar crescimento, param de cuidar de si, param de sonhar, param de viver. E aí, quando a pessoa certa chega, encontram alguém apagado, sem brilho, sem propósito. Não faça isso. Aproveite a sua espera para se tornar a melhor versão de si mesmo. Aprenda, cresça, estude, cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito, construa amizades saudáveis, desenvolva hobbies que te alegrem, aprofunde sua intimidade comigo. Quando essa pessoa chegar, ela vai encontrar alguém pleno, alguém inteiro, alguém que ela não vai precisar consertar, mas com quem ela vai poder construir. E por último, sobre o meu tempo, eu te digo, confie, apenas confie. Você não consegue ver o quadro completo. Eu vejo. Você não consegue saber as datas exatas. Eu sei. Você não consegue acelerar o processo sem estragar o resultado. Mas eu posso e eu farei no tempo perfeito. Largue a ansiedade aos meus pés. Largue a tentativa de controlar o incontrolável. Largue a comparação com vidas alheias. E descanse na promessa de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Escreva nos comentários: eu confio no tempo perfeito de Deus para o meu amor. Declare isso com convicção. Selo essa declaração no Espírito. E veja como o tempo, que parecia inimigo, vai se tornar seu aliado. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que dentro de você existe uma pergunta queimando. Senhor, mas como eu vou ter certeza? Como eu vou saber, sem sombra de dúvida, que essa pessoa é mesmo a pessoa que tu separaste? Hoje eu vou te responder. Eu vou te mostrar os sinais e confirmações específicos que eu uso para selar uma união. Preste muita atenção, porque alguns desses sinais eu já te dei e você não percebeu. Outros estão por vir, e eu quero que você esteja pronto para reconhecer. O primeiro sinal é a paz inexplicável. Eu já falei disso antes, mas preciso aprofundar. Existe uma paz que vem da carne, que vem da química física, que vem da emoção momentânea. Mas existe uma paz que só vem de mim, e essa paz é diferente de todas. É uma paz que dá em meio às tempestades. É uma paz que descansa mesmo sem todas as respostas. É uma paz que persiste depois das brigas, depois dos conflitos, depois das diferenças. Você pode até ficar irritado com a pessoa em algum momento, pode discordar dela, pode até se afastar por um tempo. Mas no fundo, lá no espírito, existe uma sensação de essa pessoa é minha história. Esse é um selo que ninguém consegue imitar. Esse é o meu selo. O segundo sinal é a coincidência impossível. Eu uso coincidências para confirmar. Mas atenção, não é qualquer coincidência. São coincidências que estatisticamente seriam impossíveis. Vocês descobrem que tiveram experiências parecidas no mesmo período da vida. Vocês usam expressões idênticas. Vocês têm sonhos do mesmo tipo em noites próximas. Vocês passam por situações similares e acabam se cruzando exatamente no momento certo. Vocês têm nomes de pessoas amadas em comum, datas significativas que se conectam, acontecimentos da família que se entrelaçam. Quando você começa a juntar essas coincidências, você percebe que só pode ser obra minha. O terceiro sinal é a confirmação espiritual. Quando eu uno, eu falo. Eu falo através da minha palavra. Você abre a Bíblia procurando direção, e o versículo que te salta aos olhos fala exatamente da situação que você está vivendo. Eu falo através de pregações. Você vai ao culto, e o pregador diz uma frase que parece dirigida especificamente a você. Eu falo através de sonhos. Você sonha com cenas que te mostram caminhos. Eu falo através de pessoas tementes.
Alguém que ora por você te procura e diz: eu sinto que Deus tem algo grande na sua vida amorosa. Esses sinais são pedacinhos de um quebra-cabeça maior, e juntos eles formam uma figura clara. O quarto sinal é a confirmação no caráter. Você observa essa pessoa em diferentes situações, e em todas elas, o caráter dela se mantém. Quando ela está cansada, ela ainda é gentil. Quando ela está sob pressão, ela ainda mantém a integridade. Quando ela está com poder, ela continua humilde. Quando ela está fragilizada, ela continua íntegra. Caráter é o que a pessoa é quando ninguém está olhando. E eu uno você com pessoas de bom caráter. Porque eu não construo aliança em terreno arenoso. Eu construo na rocha. O quinto sinal é a abertura sobrenatural de portas. Quando vocês estão no meu plano, as coisas se ajeitam de uma forma que vocês mesmos não conseguem explicar. Surgem oportunidades inesperadas para se aproximar. Aparecem pessoas que falam a favor da relação. Acontecimentos coincidem para que vocês fiquem juntos. Obstáculos que pareciam intransponíveis se resolvem da noite para o dia. Já outras situações, que aparentemente eram favoráveis, se desfazem porque não eram para ser. Eu sou o Deus que abre portas que ninguém fecha, e fecho portas que ninguém abre. Quando uma porta abre milagrosamente, é meu sinal de avanço. O sexto sinal é o desconforto santo com qualquer alternativa. Quando você tenta se interessar por outra pessoa, você não consegue. Você tenta dar uma chance a alguém que aparece, e dentro de você existe uma resistência que você não consegue explicar. É como se o seu coração já estivesse comprometido com algo, mesmo sem ainda ter sido oficial. Esse desconforto é um sinal. É a minha forma de te dizer, não é por aí. Quando você tenta se desviar do plano e o seu coração fica inquieto, é porque eu coloquei uma âncora. O sétimo sinal é a permanência. Diferente das paixões passageiras, dos interesses momentâneos, das atrações que aparecem e somem, o que vem de mim permanece. Mesmo quando você tenta esquecer, lembra. Mesmo quando você tenta se afastar, retorna. Mesmo quando passa o tempo, persiste. Permanência é uma das marcas mais fortes da minha presença. Eu sou eterno e o que eu toco carrega marcas de eternidade. O oitavo sinal é o fruto. Toda árvore se conhece pelo fruto, e uma união abençoada por mim produz frutos visíveis. Vocês se tornam pessoas melhores juntos. Vocês se aproximam mais de mim. Vocês começam a impactar outras vidas positivamente. Vocês se ajudam a ser quem foram chamados a ser. Vocês geram juntos coisas que não conseguiriam gerar sozinhos. Quando o fruto é doce, a árvore é boa. Quando o fruto é amargo, mesmo que a árvore pareça bonita por fora, ela está doente por dentro. O nono sinal é a graça nos pequenos detalhes. Eu cuido dos detalhes. Eu sou um Deus de minúcias. E quando eu separo alguém, eu coloco nessa pessoa pequenos detalhes que falam ao seu coração de uma forma que ninguém mais entenderia. Pode ser uma forma específica de cuidar de você. Pode ser uma frase que ela diz e que parece dirigida diretamente à sua alma. Pode ser uma maneira de olhar, de tocar, de ouvir, que te faz sentir vista, conhecida, valorizada. Esses detalhes são impressões digitais, minhas, marcas que eu deixo para você reconhecer que aquela pessoa não é genérica, ela foi feita pensando em você. E o décimo sinal é a paz dos pais espirituais. Pessoas tementes que você respeita, que oram por você, que te conhecem espiritualmente, sentem paz quando vocês estão juntos. Elas não interferem por opiniões pessoais, mas confirmam pelo Espírito. Quando a confirmação vem de várias direções espirituais, o céu inteiro está testemunhando. Olhe para trás na sua vida. Quantos desses sinais você já viu acontecer? Quantos você ignorou achando que era só coincidência? Quantos você desprezou achando que era só a sua imaginação?
Volte na memória, conecte os pontos, permita que os olhos do seu espírito se abram para enxergar o que estava ali o tempo todo, mas que você não estava preparado para reconhecer. Escreva nos comentários: Deus, abre os meus olhos para eu ver os sinais que tu já me deste. E veja como, a partir de hoje, esses sinais começam a se intensificar, a se alinhar, a se confirmar. Meu amado filho, minha amada filha, eu vou te falar uma verdade dura agora, e eu te peço que receba com humildade. Muitas vezes, a bênção já está ao seu alcance, mas você mesmo é quem está bloqueando a entrada dela. Não é o inimigo, não é o passado, não é a outra pessoa, é você. Você está com as mãos tão fechadas em volta das suas defesas que eu não consigo colocar nada novo aí dentro. Hoje eu venho te chamar à entrega total. Solte tudo e receba o que eu tenho preparado. A primeira coisa que você precisa soltar é o medo. O medo é a moeda do inferno. É com medo que o inimigo te paga para você não receber as minhas bênçãos. Você tem medo de se decepcionar de novo. Tem medo de confiar e ser traído. Tem medo de amar e ser abandonado. Tem medo de se entregar e perder a si mesmo. E esse medo, mesmo entendível depois de tanta dor, está sendo a sua maior prisão. O medo te impede de avançar. O medo te faz duvidar do que eu já confirmei. O medo te faz fugir do que eu já trouxe. E enquanto você fugir do medo, eu não posso te conduzir para o destino. Eu te digo o que eu disse a Josué quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O medo paralisou muitas gerações, mas hoje eu quebro essas correntes na sua vida. Hoje eu declaro liberdade. Hoje eu te empurro para fora do esconderijo do medo, porque a sua bênção não está dentro do casulo, ela está no campo aberto, onde eu te espero. A segunda coisa que você precisa soltar é o orgulho disfarçado, o orgulho que você nem percebe que tem, aquele orgulho que diz: eu não preciso de ninguém, eu sou bem sozinho, eu construí a minha vida sem ajuda, eu posso continuar sozinho. Esse orgulho é mentira. Você foi criado para a comunhão e fingir que não precisa é negar o seu próprio design. Outras vezes, o orgulho se manifesta em: eu mereço alguém perfeito. Eu não vou aceitar essa pessoa porque ela tem essa falha, esse detalhe, esse defeito. Meu filho, minha filha, ninguém é perfeito. Você também não é. E o amor verdadeiro não exige perfeição. Ele constrói perfeição com o tempo, juntos. Solte a exigência irreal. Solte a busca pelo ideal de novela. Receba a pessoa real, com qualidades reais e desafios reais, mas que carrega o meu propósito real. A terceira coisa que você precisa soltar é o passado. E aqui eu vou ser específico. Solte os ex-amores que ainda ocupam espaço na sua mente. Solte as conversas inacabadas com pessoas que já saíram. Solte os "e se" que te perseguem à noite. Solte os arrependimentos que você não pode mudar. Solte as cobranças contra si mesmo por escolhas erradas que você fez. Tudo isso ocupa espaço. E o seu coração tem capacidade limitada. Se ele está cheio de passado, não cabe presente. Se ele está cheio de memórias, não cabe novidade. Faça uma faxina espiritual. Apague mensagens antigas, tire fotos de gavetas. Pare de seguir nas redes sociais quem não faz parte do seu propósito. Esses detalhes parecem pequenos, mas espiritualmente são portas. Enquanto essas portas estão abertas, ventos antigos continuam entrando. A quarta coisa que você precisa soltar é a culpa. A culpa por relações erradas que você teve. A culpa por escolhas que feriram você e os outros. A culpa por ter demorado tanto a entender. A culpa por estar onde está hoje. Eu te digo, eu não me lembro mais dos teus erros. Quando você confessou, eu lancei tudo no mar do esquecimento.
Por que então você fica mergulhando para resgatar o que eu já enterrei? Solte a culpa. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não permita que o inimigo use a culpa como arma para te impedir de receber. A quinta coisa que você precisa soltar é o controle. O controle disfarçado de responsabilidade, de cuidado, de prudência. Você tenta controlar tudo, como o relacionamento vai começar, como ele vai se desenvolver, quando vai dar certo, quanto tempo vai durar. Mas você não foi feito para controlar, foi feito para confiar. Solte o controle, solte os planos rígidos, solte a ideia de que você precisa saber tudo antecipadamente. A vida é uma caminhada de fé, e quem caminha por fé caminha de mãos dadas com aquele que já viu o fim desde o princípio. Confie em mim. Quando você solta o controle, eu assumo o leme, e eu nunca falho na navegação. A sexta coisa que você precisa soltar é a autoimagem distorcida. Você se vê como inadequado. Você se vê como insuficiente. Você se vê como difícil de amar. E enquanto você se enxerga assim, você atrai pessoas que confirmam essa visão e afasta pessoas que contrariam. Solte essa autoimagem. Aceite quem eu digo que você é: amado, escolhido, valioso, único. Quando você aceita a minha versão sobre você, você começa a atrair pessoas que enxergam você do jeito que eu enxergo. Mas se você continua se vendo pequeno, você continua atraindo gente que te trata como pequeno. E a sétima coisa que você precisa soltar é a tentativa de adivinhar o futuro. Você se desgasta tentando prever cada cenário. E se der errado? E se eu me decepcionar? E se essa pessoa não for de fato a certa? E se a gente brigar daqui a um ano? E se os familiares não aceitarem? E se a vida der voltas? E se? Pare! Você não foi chamado a viver no futuro hipotético. Você foi chamado a viver o presente real. Cada dia tem o seu próprio mal. E eu prometi cuidar de você dia após dia. Ame hoje, confie hoje, construa hoje. E deixe os "e-sis" comigo, porque nenhum cenário me pega de surpresa. Quando você solta tudo isso, algo poderoso acontece. As suas mãos se abrem, e mãos abertas recebem. Mãos fechadas só guardam o que já tinham, mas não recebem o novo. Eu quero te encher hoje, eu quero derramar sobre você. Eu quero abrir as comportas dos céus e fazer chover bênção sobre a sua vida amorosa. Mas eu preciso das suas mãos abertas. Eu preciso do seu coração disposto. Eu preciso da sua vontade alinhada com a minha. Levante as suas mãos agora, mesmo que esteja em algum lugar público, mesmo que esteja deitado, mesmo que esteja dirigindo. Levante o coração e diga: Senhor, eu solto tudo. Eu solto o medo, o orgulho, o passado, a culpa, o controle, a autoimagem distorcida e os "e-sis" do futuro. Eu solto tudo nas tuas mãos e recebo agora a pessoa que tu preparaste para mim, na tua hora, do teu jeito, com a tua aprovação. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: eu solto tudo e recebo a bênção do Senhor. Faça essa declaração agora, porque o que sai da sua boca, com fé, vira realidade na sua história. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos no capítulo final dessa revelação, e eu preciso te falar agora sobre o que vem depois do encontro. Porque encontrar a pessoa certa é apenas o início. O que sustenta uma união ao longo dos anos, das décadas, da vida toda, é caminhar debaixo da minha cobertura. E eu vou te ensinar agora como manter essa cobertura sempre ativa sobre vocês. A primeira chave para caminhar debaixo da minha cobertura é a oração conjunta. Casais que oram juntos permanecem juntos. Não é frase de efeito, é princípio espiritual. Quando vocês unem as mãos e levantam vozes para mim, vocês criam um vínculo invisível que nenhuma força conseguiria quebrar. Os anjos se posicionam ao redor da casa de vocês.
Os demônios fogem da presença que se manifesta naquela atmosfera. E eu mesmo passo a habitar de uma forma especial em meio aos dois. Por isso, desde o início da relação, estabeleçam um momento diário de oração juntos. Pode ser na manhã, antes de começar o dia. Pode ser à noite, antes de dormir. Pode ser nos dois momentos. O importante é a constância. A oração é o oxigênio do casamento espiritual. A segunda chave é a comunhão com a minha palavra. Leiam juntos, estudem juntos, conversem sobre o que eu disse. Discutam aplicações para a vida prática. Pratiquem o que aprendem. A minha palavra é luz para o caminho dos pés de vocês. E quando vocês caminham com luz, vocês não tropeçam nas pedras escondidas que destroem tantos casamentos. Tudo o que vocês precisam saber sobre como amar, como perdoar, como dialogar, como construir, como educar filhos, como administrar finanças, como enfrentar crises, está na minha palavra. Não vivam de achismos modernos, vivam dos princípios eternos. A terceira chave é a frequência na minha casa. Façam parte de uma comunidade de fé. Não fiquem isolados. Não vivam só vocês dois achando que isso basta. Vocês precisam de pais espirituais, precisam de irmãos, precisam de células, precisam de cobertura ministerial. Quando vier uma crise, e crises virão, vocês vão precisar de gente ao redor que ore por vocês, que aconselhe sabiamente, que segure os braços de vocês, como Arão e Ur seguraram os de Moisés. Casais isolados ficam vulneráveis, casais em comunidade ficam fortalecidos. A quarta chave é o perdão diário. Vocês vão se ofender mutuamente, é inevitável. Não existe relação humana sem atrito, mas a diferença entre os casamentos que prosperam e os que morrem está na rapidez do perdão. Não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês. Não acumulem mágoas. Não criem listas mentais de ofensas. Aprendam a perdoar todos os dias, várias vezes ao dia, se for necessário. O perdão é a manutenção espiritual da intimidade. Sem perdão, a intimidade morre lentamente. A quinta chave é a fidelidade radical. Não brinquem com pequenas brechas, não troquem mensagens com pessoas que despertam interesse romântico. Não cultivem amizades suspeitas com pessoas do sexo oposto. Não vejam conteúdos que destroem a percepção do amor. Não alimentem fantasias com terceiros. A fidelidade não é só não cometer adultério físico, é cuidar da fidelidade do pensamento, do olhar, do coração. Vocês são um só, e essa unidade precisa ser protegida com zelo santo. A sexta chave é o crescimento contínuo. Casamentos morrem quando param de crescer. Continuem se descobrindo, continuem se admirando, continuem fazendo coisas juntos, continuem aprendendo coisas novas, continuem investindo na sua individualidade, mas também na união. Não se acomodem na rotina. Não deixem a relação virar um arranjo funcional sem alma. Mantenham viva a chama, com gestos pequenos diários, com surpresas, com diálogos profundos, com perguntas que vocês ainda não fizeram um ao outro. A sétima chave é a administração sábia das finanças. O dinheiro é uma das maiores causas de conflito em casamentos. Por isso, conversem sobre dinheiro com franqueza desde o início. Estabeleçam metas juntos. Façam orçamentos juntos, ofertem juntos, devolvam o dízimo juntos, sonhem financeiramente juntos. E nunca deixem o dinheiro virar instrumento de controle, manipulação ou competição. O dinheiro é servo, não senhor. Quando vocês alinham o jeito de lidar com o dinheiro, vocês removem uma das maiores fontes potenciais de discórdia. A oitava chave é a formação dos filhos. Se eu lhes der filhos, eduquem-nos no meu caminho. Plantem em corações pequenos a semente da fé. Façam com que a casa de vocês seja um templo, onde eu sou louvado, onde a minha palavra é ensinada, onde meus princípios são vividos.
Não terceirizem a formação espiritual dos filhos para a igreja, para a escola, para os avós. A formação principal vem de dentro de casa, do exemplo cotidiano, das conversas no carro, das orações antes de dormir, da forma como vocês se tratam um ao outro. Vocês são os primeiros pastores das suas crianças. A nona chave é a celebração constante. Celebrem tudo. Celebrem o pão na mesa. Celebrem cada vitória, por menor que seja. Celebrem aniversários, datas, lembrem-se de Marcos. A gratidão é o fertilizante do amor. Onde existe gratidão, o amor floresce. Onde existe queixa, o amor murcha. Cultivem o hábito de agradecer todos os dias, um pelo outro, e os dois a mim, por tudo o que eu faço. A 10ª chave é a entrega permanente. Coloquem-se a cada dia novamente nas minhas mãos. Não acreditem que, porque casaram com a pessoa certa, agora podem viver com piloto automático. Continuem dependentes de mim, continuem buscando direção em cada decisão, continuem confessando os pecados, continuem se humilhando diante de mim. A entrega não é um ato único, é uma postura diária. E quem se entrega diariamente vê a minha cobertura se renovar diariamente. E sobre o que está por vir, deixe-me te contar uma coisa. Eu tenho sonhos para vocês que excedem o que vocês conseguem imaginar. Eu tenho lugares para levarem juntos que vocês ainda não sabem que existem. Eu tenho ministérios que serão liberados através de vocês. Eu tenho gerações que serão alcançadas pelo testemunho de vocês. Eu tenho uma eternidade preparada para que vocês usufruam comigo. O encontro de vocês é apenas o portal de entrada de uma jornada gloriosa. E essa jornada começa hoje, com a sua decisão de receber. Olhe para frente. Imagine vocês, daqui a 20, 30, 40 anos, ainda de mãos dadas, com cabelos brancos, com corpos gastos pelo tempo, mas com olhares que ainda brilham quando se cruzam. Imagine os filhos, os netos, os bisnetos. Imagine a casa cheia de vida, de risadas, de testemunhos. Imagine, no fim de tudo, vocês juntos diante de mim, recebendo a recompensa de uma vida bem vivida. Esse é o destino que eu projetei, e esse destino começa hoje. Antes de eu encerrar, meu filho, minha filha, deixa eu te falar uma última coisa. Eu sei que ao longo desse vídeo, dentro do seu coração, surgiram pensamentos sobre todas as áreas da sua vida. Sobre o amor, sim, mas também sobre o sustento, sobre as contas, sobre como construir uma vida estável para receber essa pessoa que eu separei. E eu te entendo. Eu sei que muitas vezes a falta de paz financeira atrapalha até a coragem de começar uma nova relação. Por isso, eu fiz preparar especificamente para você o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus. São 21 dias que vão te conduzir, passo a passo, pela minha mão, em direção a uma vida financeira mais organizada, mais próspera, mais alinhada com os meus princípios. Não são teorias complicadas, são orientações simples, práticas e poderosas. E essa edição é limitada, ela não vai estar disponível para sempre. O link está no comentário fixado abaixo desse vídeo. Vai lá agora, pega o seu, porque amar com paz financeira é parte do plano completo que eu tenho para você. Não deixe para depois aquilo que pode mudar a sua história hoje. Escreva nos comentários: eu recebo a cobertura de Deus sobre o meu amor. Declare, cele, creia.